Olá, gente. Convido a todos vocês para a gente falar sobre essa energia 10 do mês de outubro. A gente aprofundar um pouquinho nessa energia que já está presente aí com a gente nesse mês de outubro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fiz uma live para falar da energia do mês 5, ao vivo, né? E todas as outras eu fiz gravações, mas tá ficando cada vez mais desafiador gravar, tá pesado. Eu também, Caio, saudades. Muito bom ter a sua energia aqui. Muito obrigada, Lúcia, pela presença. Então, hoje eu vou tentar salvar, gente, essa live depois. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa energia tão desafiadora, que é o mês de outubro, esse mês 10. O 10, essa energia, quando a gente olha esse número, é um 1 potencializado. O 0, dentro da numerologia, a gente não trata como um número, a gente trata como um símbolo potencializador. Quando a gente olha isso para a nossa parte financeira, R$ 1 é bem diferente de R$ 10, né? De R$ 100, de R$ 1.000. Então, quanto esse 0 à nossa direita, na nossa parte de ação, de conquistas, de montanhas alcançadas, isso vem a nos dizer. Então, quando a gente olha na numerologia cabalística, esse 10, ele fala de uma letra hebraica maravilhosa, que é o que a gente chama de Yud ou Yod, cujo simbolismo fala de dedo. E quando a gente pensa em dedo, ligado a uma letra que fala muito do divino, do 10 como esse número de totalidade, a gente está lembrando, vocês já viram uma imagem de uma arte, uma pintura maravilhosa, onde encontra-se, né, Adão e o Deus, o seu Criador, o nosso Pai. Então ali ele tem a possibilidade de encontrar os dedos, o dedo divino, o dedo da integralidade da criação, com o dedo do homem, de Adão, o primeiro homem. Então a gente ali tem um simbolismo de algo que pode ter um encontro, que só depende da ação desse homem, o seu encontro com o seu uno, com o seu divino, com o seu Criador. Quando a gente fala de a gente fala de ação, de iniciativa. A ação por si só. Se a gente olha só o é como se fosse um pontinho, uma semente dentro desse todo que a gente projeta de si. Oi, Moa, seja bem-vindo. Então, a gente fala desse uno, que tem todas as possibilidades dentro de si, já os 4 elementos dentro da semente que a gente vai plantar. Mas se não houver a ação, a iniciativa, essa semente não irá fazer a sua trajetória, onde ela vai encontrar com todos os outros pontos. E quando ela se encontra com os outros 360 pontos de projeções possíveis, ou ligadas à sua potência de multiplicação, ele vai se desenvolvendo. A gente vai se transformando a cada vez que a gente encontra uma pessoa, a cada vez que a gente reencontra uma pessoa, a cada vez que a gente faz uma troca. Um dos signos ligados à roda da fortuna é Mercúrio, ligado a essa comunicação, essa conexão. Quando a gente olha esse que a gente é uma energia que a gente viveu muito forte no mês de janeiro, que inaugura aí essa roda, quando a gente olha uma mandala astrológica, a gente tem 12 casas, a gente tem 12 meses, que a gente vai cumprir, que a gente vai vivenciar num ano, para fechar esse um ano percorrido. Quando a gente está em janeiro, a gente sai de dezembro, que finaliza aquele mês, e a gente entra em janeiro com novos sonhos, novos projetos, novas ações. E a gente sempre, na nossa conexão, né, no final do ano, a gente fala assim, o que a gente espera de um novo ano? E a gente cria um planejamento. E a gente deve traçar ações para percorrer esse novo ano, com uma bagagem que a gente já traz do ano percorrido, do ano passado. Nos seus ganhos, mas também nas suas perdas, né? No que você conquista, mas o que você também reconhece de derrota. Então, quando a gente olha uma energia de um mês 10,
na sua redução, porque sempre a gente vai reduzir um ano de 1 a 9, é um ciclo, né, novinal, a gente vai ter aquela mesma potência, aquela mesma estrutura do número 1. Só que a gente vai olhar um mês 10, essa casa 10, ela vai falar muito daquela energia que você parte para conquistas maiores e mais desafiadoras. Porque você já tem a autoridade. Você já percorreu 9 meses, de janeiro a setembro, na sua potência de luz e sombra. Para quem ainda não assistiu aos vídeos de setembro, estão aqui no canal, né? Seja do YouTube, seja do Facebook, seja do Instagram, onde você está assistindo. Mas eu tento sempre salvar e deixar ali como um registro. Mas a gente já entrou em outubro, como é que a gente analisa o nosso mês de setembro, né? Eu falei muito da energia de setembro, aquilo que a gente honra como jornada. A gente fala de setembro, esse 9, fala muito de desapegos, fala de como a gente lida com as perdas, fala dessa intensidade ligado a trabalhar gratidão, gentileza, generosidade, porque a gente já percorre 8 casas e a gente é a própria 9ª casa, né? Fala de uma sabedoria, fala do eremita, fala de Sagitário, fala de uma energia de fogo muito intensa. E quando a gente fala de numerologia cabalística, a gente está buscando reconhecer os códigos, reconhecer os símbolos. A gente está recebendo um poder de reconhecimento. Quando a gente olha para a etimologia da palavra cabala, fala de receber. Então, para a gente receber algo, a gente tem que trabalhar com vazios inicialmente. E é isso que um 9 também se propõe a trabalhar. O que você tem que deixar para trás daquilo que não serve mais para a sua caminhada? O eremita, ele no tarô, ele fala muito de momentos de solitude, mas ele também fala de muitos encontros, né? A alegria dos encontros ligados a Sagitário, porque ele vai aprendendo com cada pessoa que ele tem de reencontro no seu caminho. Ele, no final da sua jornada de 108 contas do Japamala, desse Ho'oponopono, o que a gente vai estar trabalhando? Olhar para trás e reconhecer a potência de tudo aquilo que a gente precisou passar, de todas as pessoas que entraram nos nossos caminhos, mas principalmente reconhecer o arco da nossa potência. Como assim o arco? Quando a gente traça uma jornada, a gente tem o objetivo de chegar a um destino final. Mas o caminho se faz entre o alvo e a seta. É uma música que Bethânia Oyane, maravilhosa. É uma música que Bethânia, de uma forma primorosa, canta. O autor é um português, onde ele fala muito, né? E um profeta, né? Que ele gritava que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Do momento em que você parte da ação iniciadora que você tem, de iniciativa, você vai traçando a sua jornada. Mas para você ter sido gerado, a gente tem que honrar, sim, a nossa ancestralidade. O 9, quando ele finaliza a jornada, ele olha para trás e ele vê. Essa é a tônica de Sagitário, eu vejo. E assim ele não mais julga, porque ele experienciou por ele mesmo aquela jornada. Quando a gente olha o 9, o símbolo ligado ao centauro, Quiron, o curador ferido, fala desse 9. Onde ele tinha uma grande sabedoria. O 9 está ligado, ele era filho de Cronos, ele era um semideus, esse Quiron, esse centauro, ele tinha um poder de sabedoria. Ele estudava medicina, ele estudava as artes marciais, a filosofia, e ele tinha um grande poder de cura. E por ele ser ferido por uma flecha envenenada pela hidra, ele passaria a sua jornada em um sofrimento por não conseguir se curar. E o que ele faz com isso? Ele passa a sua vida em prol de mais conhecimento de cura. E Rumi tem uma frase, né? A ferida é o buraco por onde a luz entra em você. É um acordo, segundo os astrólogos, que a gente faz como um dever, que a gente terá uma ferida incurável, mas que a gente não deve se revoltar contra essa ferida. Ela é uma fonte de luz. A gente trabalha a empatia, a gente poderá compreender a dor do outro.
E Kiron, ele estuda todas as possibilidades de cura dessa medicina. E todas as pessoas, quando tinham um problema, recorriam a Kiron. E ele tinha a resposta, mas ele não conseguia se curar. E essa é uma questão ligada aos terapeutas. Muitas das vezes a gente se pergunta como que a gente pode ajudar alguém se a gente ainda não está curado da nossa ferida. Mas é justamente essa ferida que a gente olha como potência para saber se colocar no lugar do outro. Não de uma forma realmente física e nem de experiência. Você nunca vai poder se colocar no lugar do outro porque você não é o outro. Mas a empatia faz com que você se mostre a ver e entender e não julgar o que o outro está passando. E com isso você compartilha as suas próprias experiências, porque é nisso que você tem autoridade. Cada mitologia, né, às vezes tem várias versões. Numa das versões, Kiron realmente ele cura tantas pessoas nessa jornada, nessa busca de nunca desistir de curar da sua própria ferida, mas que a cada vez que ele cura o outro, ele está beneficiando a si primeiramente. Aquilo dali se torna um frescor, aquilo dali se transforma numa bênção, e ele vai expandindo a sua luz, e vai se iluminando, a ponto dele ter como misericórdia a morte. E a morte também é uma bênção para muitas pessoas. E é através da morte que a gente consegue valorizar a vida. Em outras versões, né, é dado a Kiron como homenagem à constelação do Centauro. Uns falam que é a constelação de Sagitário. Eu fico na do Centauro porque acho que é um simbolismo maior. Né? Ele é filho de Cronos e ele honra essa sabedoria. Quando a gente fala desse 10, será que a gente já desapegou de tudo que a gente precisava no mês 9? No 10, quando a gente olha para essa roda, tá de cabeça para baixo, essa roda da fortuna, ela tem muitos elementos simbólicos. Esse tarô aqui de Oswald Wirth, mas como todos os tarôs, assim, na sua maioria, vai trabalhar com muitos símbolos que se repetem, porque formam parte desse arquétipo, né, que faz parte de explicações do nosso inconsciente coletivo. A gente vê aqui o que começa a sustentação desse eixo, tudo começa no Uno, nesse primeiro chakra. Então, as duas serpentes que vão trabalhar ali nossa Kundalini, a energia de transformação, mas principalmente dos aspectos emocionais, da inteligência emocional. Quando a gente olha essas duas serpentes que também estão ligadas a essa cura, esse símbolo de justiça, mas também de medicina. A gente olha aqui a esfinge aqui no alto, que representa muito, né, os aspectos humanos também, e também dos 4 elementos, mas com a espada, que fala muito de vontade, mas que também fala de corte, de intelecto, de racionalidade. Quando a gente olha um daqui dos símbolos, a gente tem Sete, que para os egípcios era o deus do caos. Na mitologia céltica é falado como o deus Pan. Por isso, as questões ligadas à natureza, o deus Pan, tanto Pan quanto Sete, eles representavam ali um monstro ligado a todos os aspectos possíveis dessa totalidade que o humano pode ter. E com isso a gente não pode negar as nossas sombras. Quando a gente olha aqui no eixo, cada roda, a gente tem uma parte simbólica, mas quando a gente pensa em roda, a gente fala principalmente da gente olhar como força motriz a nossa luz e sombra. Aqui você tem Sete como caos, como essas questões ligadas à natureza, e a gente... Pan, o deus Pan era muito assim, quando a gente olha um pouco dos relatos, era como se fosse um caos mesmo, quando você tinha medo de adentrar dentro das florestas, porque ali traziam coisas ocultas, você não sabia o que você ia encontrar. E aí que se deriva até a palavra pânico, né? Vem desse deus Pan. Aquilo que você não tem controle do que é natural, do que está na natureza. E quando a gente sai a nossa jornada, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, por mais que a gente tenha planejado tudo, mas porque tem certas forças que independem do nosso querer. A gente só vai conquistando passo a passo, quando a gente vai superando cada desafio que a gente atrai para a nossa vida, para a nossa experiência, para a nossa montanha. Quem se aventurava a entrar naquela floresta traria a sua própria versão. E todas as especulações de quem não
se propôs a aventurar naquela floresta, né? Mas uma vez que você vencesse aquele medo do oculto, você já voltava transformado, você já voltava numa nova versão de si, potencializada. Do outro lado, a gente tem, nessa carta de tarô aqui, do Oswald Wirth, é mais uma figura lembrando um cachorro, que seria associado a Anubis, né, que era um deus ligado à sabedoria, mas que também está ligado a Horus, aquele que é o renovador. Mas a nossa parte mais ligada a essa sabedoria, à espiritualidade, enquanto o Sete, o caos, está ligado àquelas questões mais instintas, carnais, mas que tem uma ousadia necessária. Em alguns outros tarôs, aqui não é Anubis, é a figura de um gato, que é o gato Mau, que também vai ter esses mesmos arquétipos, principalmente para os egípcios. Quando a gente olha a nossa totalidade divina, mas também humana, a gente tem que reconhecer luz e sombra. Quem não tem a coragem de desbravar as suas sombras não reconhece as suas potências. Quando a gente olha a coragem, o oposto dessa coragem é o medo. A gente tem que eliminar o medo? Não, o medo também nos protege, ele nos orienta. Mas qual é o intuito da roda? Fazer com que a gente supere aquele medo. O medo, numa das formas, né, da gente trabalhar a expansão da consciência, essa conquista de si mesmo, da sua própria montanha, é também a gente saber contar com o coletivo. Isso que vai diferenciar muito uma energia do 1 para uma energia do 10. O 1, quando a gente olha na astrologia e ligado a esse número 1, é aquilo que inicia, né? O primeiro mês que a gente passa é janeiro. É uma energia ligada a Áries, regido por Marte. Uma energia muito de luta, de batalha, de ser guerreiro, de desbravar, de sair cortando os seus capins, vamos colocar assim, né? É botar a mão na massa e partir, abrir caminho, se aventurar. Mas quando você passa pelas jornadas e você vai vivenciando as outras casas, que vão falar dessas 12 personalidades, quando você chega no 9, você busca essa elevação, você busca honrar essa jornada, você busca se elevar, você busca valores nobres. E aí vamos voltar para essa ideia do arco de Sagitário. Você volta lá atrás. E quanto maior o seu arco, maior será a potencialidade de você atingir a sua flecha. Mais distante poderá ir a sua flecha. Mas muitas das vezes a gente não quer retornar. A gente não quer honrar quem veio antes. E é justamente nessa busca lá atrás de quem veio antes é que a gente encontra a nossa maior potência. A gente vai encontrar dor, mas a gente encontra potência. E esse arco que permanece rígido, ele também tem que trabalhar essa flexibilidade. E não adianta a gente voltar e ficar lá atrás no passado. É saber quem é você, mas de onde você veio e qual é a sua potencialidade de ir além. E aí a gente trabalha essa tônica do 9. No 10, muitas das vezes, quando você vai girar a sua roda, você tem que dar as suas réis. Você tem que fazer, você tem que encontrar com a sua sombra. E aí você ganha potência. Oi, Carol, maravilhosa! Oi, Nanda! Você encontra a sua potência e você fala, vamos juntos. A partir do momento que a gente inventou, o ser humano inventou a roda, é para as coisas ficarem mais fluidas, fluírem melhor. Mas qual vai ser a real fortuna? É aquilo que ninguém pode te tirar. E aí entra a nossa sabedoria, né? Quando a gente entra nessa roda, se a gente está atraindo uma situação, a culpa não é do outro. Ele está jogando a favor daquilo que a gente precisava atrair de aprendizado. E aí a gente fala muito desse 10. Quando aparece o 10, normalmente no mapa numerológico, não sempre é um 1. Ele vem de uma soma que vai dar um 10 e a gente reduz a esse 1. Eu falo muito para as pessoas motivação 1, mas vindo desse 10. O que a sua força muitas das vezes não está em iniciar, mas está em reinícios. Quando a gente olha isso para a gente, essa cabra, que é o arquétipo ligado a esse 10, ela já tem uma autoridade muito diferente daquela cabra que iniciou a jornada. E aí a gente olha e vai para o símbolo de Capricórnio. Quando a gente olha o símbolo de Capricórnio,
é uma coisa que normalmente, né, ele vai ter uma cauda diferenciada. Ele se adapta à natureza como forma de conquista. As cabras montanhesas são um arquétipo ligado a esse 10, a esse Capricórnio como símbolo de obstinação, resiliência. Primeiro, quais são as metas que você quer conquistar? As suas metas estão mais materiais ou estão mais espirituais? Tem que ser um equilíbrio. A gente não pode, da mesma forma, honrar o sol e não honrar a lua. Honrar a vida e não honrar a morte. Ambos trabalham juntos nesse ciclo de impermanência. Graças ao Senhor, a vida é impermanente. A roda vai falar de situações que mudam drasticamente ou super prosperamente, né? É um momento em que você olha esse X e você percebe o movimento da vida. Para a gente formar uma roda, como simbolismos, né? Normalmente a gente olha essa roda da fortuna como se fosse assim, um círculo com uma cruz no seu centro, que vai trabalhar os dois princípios básicos de polaridade. A materialidade, ligado muito das vezes ao elemento água, mas não é a terra. Vamos pensar um pouquinho de água e terra. Eles estão sempre juntos. Eles sempre trabalham nesse mundo material, mas principalmente a água. Por quê? Quando a gente olha uma água, na sua parte do seu elemento, sempre é horizontal. A água sempre trabalha na matéria horizontal. É aquilo que fala de um limite entre aquilo que é terra e aquilo que vai ser a parte visível, aquilo que é céu. Quando a gente olha para a nossa Terra, o planeta Terra, tem o nome Terra e tem a parte densa, a parte sólida a ser trabalhada. Mas também é chamado de planeta Água. Quando a gente olha a nossa parte física, o nosso corpo, o nosso templo, 70% de nós é água. Então, claro que a Terra vai falar de limites, vai falar de fronteiras, vai falar de conquistas. Mas quando a gente olha para o nosso, o que caracteriza a nossa vida, a gana, a garra, esse primeiro chakra que fala daquilo que você quer iniciar, conquistar, dar um primeiro passo, é o sangue. E quando a gente olha para o sangue, ele parte do nosso centro, do nosso cardíaco, desse fluxo e refluxo, e ele fala que você tem sangue nas veias, né? Ele fala de um ímpeto, de uma gana, de uma garra de vencer. Então, o sangue não necessariamente vai estar ligado à sombra, ele é vida. Ele vai falar daquilo que tem calor, é o outro elemento, que a gente parte para o lado vertical das chamas da vida, que é sempre vertical. A chama de uma vela é sempre vertical, está ligada a essa transcendência, está ligada a essa espiritualidade. Aí o primeiro fogo, lá desde a primeira casa. E a gente vai olhar e caramba, e o ar? Ele está em tudo. O ar, ele serve para criar as correntes marinhas, para ditar os nossos ciclos, para levar um frescor, para alimentar esse fogo, essa chama da vida. Ele fala da nossa racionalidade, mas ele vai falar da nossa inteligência, nossa vontade e essas espadas. Normalmente, todo o nosso intelecto é uma grande espada, é um grande poder. E as águas, quando a gente olha o papel dessa materialização, a água, ela está em vários estados, sendo influenciada pelos demais elementos. Então, a gente fala de uma coisa muito terrena, esse mundo das emoções. Quando a gente fala de cura lá do 9, quando a gente fala dessa parte física, quando a gente fala das doenças, a gente tem que lembrar da nossa parte emocional, dessas águas bem trabalhadas, mas também a começar pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente permite fazer uma seleção. O nosso pensamento sempre está excluindo algo para focar em outra coisa. E quando a gente fala dessa roda, vai muito disso. A gente vai tendo uma possibilidade de clareza, a gente foca em algo e a gente busca ser luz naquele algo. E é isso, a gente vai excluindo muitas outras coisas. Sempre o nosso intelecto, a nossa parte racional vai trabalhar através da exclusão, gente. Focando com
conquistar algo, focando, se especializar em uma coisa. E a gente acaba esquecendo todas as demais. E faz parte. E aí, quando a gente esquece e vai passando ali pela roda, aí a gente vai olhando aquela sujeira, aquelas coisas que ficaram lá embaixo, sabe? Nessa decantação do que é mais sublime, você esquece de algumas coisas a serem trabalhadas. E aí essa roda vai trabalhando isso. Né? Vai vendo, a gente vai tendo que revisitar as nossas cascas e ver ali, tem coisas preciosas que eu vou precisar me sustentar, que tá ali, igual quando você passa uma cana, né? Você vai tomar um caldo de cana, as pessoas não estão passando naquela máquina voltadas para essa roda. A gente só quer saber do suquinho lá da cana, né? A cana de açúcar, mas a gente esquece daquelas cascas que também podem ser aproveitadas e que tem muitos nutrientes também. Esse é o momento da roda. A gente expande a consciência e a gente vai se defrontar. Ali vai estar um pouco ligado a esse 7. Vai estar ligado a esse caos. Você retorna para o seu centro. No mês 10, é para a gente olhar muito com resiliência aquele momento que a minha mestra costuma falar muito disso, é outubro ou nada. Você vai ser desafiado, muitas das vezes, a desistir de subir a montanha. A montanha, a horizontalidade, a terra, estaria ligado a esse horizontal. Mas, de acordo com os outros elementos, ela vai se acumulando ou se cristalizando e vai trabalhando um outro conceito da roda, que é essa questão da inclinação. Esse X que leva a movimentos. Esse X que leva a um tesouro. Quando a gente olha no mapinha infantil, né, de caça ao tesouros, onde está ali o tesouro? Está num ponto X que foi excluído, que não foi olhado. Tá? Às vezes por uma ferida, por uma água que precisa ser decantada, mas revisitada. Fala de reinícios. Mas caramba, o mês 10 foi um mês para a gente trabalhar tanto desapego, saber lidar com as perdas, deixar ir. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato, mas deixo ir. Mas o 10 é aquele momento, no 11, né, vai ser a primeira casa depois que se inicia essa dezena, esses novos ciclos. Mas é aquele momento de revisitar e falar, será que não tem nenhuma mais, não tem pedra nenhuma aí a ser trabalhada? Não tem desafios? Qual é a pedra do seu sapato, sabe? Qual o muro que está fazendo você mudar a sua rota? Mais fácil é a gente tentar contornar a montanha. O mais difícil é você subir de forma inclinada. E aí a gente se espelha nas cabras montanhesas. E aí a gente recorda das nossas potências. Uma raiva, que é considerada sombra, ela salva uma pessoa de uma depressão. Às vezes, só com o que a gente considera a luz, a gente não salva uma pessoa. Primeiro que a gente não salva ninguém. É a própria pessoa quem fará os seus movimentos. Mas uma dose de compreensão, de auxílio, vai ser necessária. E muitas das vezes os nossos mentores, os nossos amigos iluminados, como eu costumo dizer, eles estão colocando ferramentazinhas, né? Hoje, no grupo da Universidade Cabalística, uma colega maravilhosamente colocou a parábola do poço e do jumentinho. Ou a gente pode usar como cabra, né? Ela cai dentro do poço e não vê perspectiva de sair daquele poço. E aí o dono se reúne com os vizinhos, pede ajuda e vão colocando areia dentro daquele poço, porque era uma forma de se livrar rapidamente daquele problema, né? Provavelmente já fica ali fazendo barulho, é uma angústia finalizar aquela situação. E quanto mais colocavam terra dentro daquele poço, o bichinho se sacudia e subia em cima daquela terra. Por mais que aquilo fosse doloroso. E a gente olha às vezes para isso na nossa vida, né? As coisas vão acontecendo, meu Deus, não acaba. Os desafios não acabam. Não. Movimento é vida. Superação é vida. E aí esse animalzinho consegue subir na sua própria montanha, que poderia ter sido ali o seu túmulo, e sai. Então é muito para a gente olhar com essa energia de reinícios. É olhar com aquela energia de buscar potência dentro de si, em que se é, quem se é.
E às vezes, para a gente se ver e buscar quem se é, a gente volta aos nossos passados, antepassados, ancestralidade. E aí a gente olha para trás e fala, eu vejo como uma evolução. Por mais que pessoas digam que o ser humano de ontem era melhor do que o de hoje, a gente tem que pensar, não é assim que a roda funciona. Ela funciona com adversidades, mas ela funciona com um invisível que a gente não tem noção. Quando a gente sobe uma montanha russa, ou até mesmo uma roda gigante, a gente não sente aquele frio e muitas das vezes pensa em desistir. Quando eu vou numa montanha russa, quando eu ia, normalmente eu olhava e falava assim, eu não tenho coragem, eu não vou. E aí a gente busca essa coragem do 1, mas com uma sabedoria do 10. Aí, onde que eu ia buscar sabedoria? Em quem foi antes de mim? Eu olhava para a fila de quem estava saindo da montanha russa, estava um monte de criança. Eu falava, não é possível. Se aquelas crianças ali foram, eu também posso. E é isso que a gente tem que olhar para a nossa história, para o ser humano. Quantos mestres vieram antes de nós? Olha o maior mestre que veio por nós. Se ele pode, aí a gente mira a nossa flecha, a gente também pode. Cada um vai em busca da sua montanha. Uma montanha que é feita de acúmulos, assim como para essa cabrinha, né? Ou jumentinha que foi jogada no poço. Mas aquilo também pode ser superado. Quando a gente chega lá no fim, no cume daquela montanha, quando a gente olha para trás e fala que maravilhoso que eu não desisti. Mas se eu desistir, eu sei os meus limites. E aí eu faço o caminho mais longo, eu vou contornar a montanha, eu vou fazê-la de uma forma espiral, que o 9 nos ensina. Mas muitas das vezes a gente escolhe um caminho mais íngreme. E se a gente retorna, a gente não é fracassado. A gente tentou algo que às vezes ninguém da nossa família tentou antes. Mas a gente não vai estar vencendo a ninguém, a gente está vencendo a nós mesmos. Então, no mês 10, não é para a gente esperar que a vida seja uma trajetória linear, horizontal. Ela pode ser inclinada. Também não precisa ser um ângulo reto, 90 graus, né? Mas aquelas montanhas serão transponíveis. E aí o homem vai buscando formas de se conquistar primeiro a si. Mas Capricórnio vai falar de conquistas. Casa 10 na astrologia vai falar de carreiras de sucesso. É aquilo que você busca do seu poder pessoal de realização. Mas que você deixa também como um legado. Para começar todo um ciclo de dezenas, o 11, o 12, o 13. No caso aqui, a gente vai se limitar aos 12 meses, para falar dessas 12 personalidades. Muitas das vezes, quando a gente vai para uma conquista, a gente está querendo deixar esse legado realmente de superação. A gente pode morrer no caminho, gente. Mas a pior morte é a morte da sua desistência. E também olhar e relativizar o que seria uma desistência. Às vezes o pior é desistir de si, né? Aí é que realmente não tem o que os nossos mentores fazerem. Sempre é dado assim, faça novas possibilidades. Encontre com outras pessoas. A natureza está aí para nos ensinar, mesmo que seja no caos, mesmo que seja por pan. E você vai, dentro de tudo isso, buscando, através das suas dores, uma fonte de superação. A superação primeiro em si. Nessa roda aqui, quando a gente olha ainda entre, né, o Anubis ou entre, né, o Set, que é esse deus da ignorância, o que a gente fala de ignorância? Não é aquilo que a gente não quer aprender, é aquilo que a gente ignora a ver, ignora enxergar, ignora a aprofundar. Mas ali tem chaves. A montanha que você tem medo de entrar, ela pode esconder o seu tesouro. Então, até Horus, né, quando na mitologia egípcia, o Horus, quando ele vence a batalha contra Sete, ele não mata Sete. Porque ele percebe que as sombras são necessárias para o crescimento, para as superações humanas. E nesse mundo de dualidades, essa roda aqui, se a gente olhar, né, eu não sei em que posição que vocês estão vendo, mas quando vocês
Tem uma, porque aqui na internet acaba, né, invertendo, sendo um espelho. Mas quando você olha, essa roda não está rodando do sentido horário. Ela roda no sentido anti-horário, falando ainda mais dessa adversidade. E aí você olha, eles estão juntos, tanto Sete quanto o gato ou Anubis, né, se a gente for colocar. Mas eles estão trabalhando de uma forma integrada. Ele fala dessa totalidade. E estão dando o seu jeito, né? Na hora de descer aqui, o Sete se entrelaça. E na hora de subir, esse aqui vira potência. E aí ele está aqui, no caso, com o caduceu de Hermes, de Mercúrio, dessa conexão entre céu e terra. Então, gente, não será... A gente tem 4 portais nesse mês de outubro. Um, eu já passei batida, antes de vir aqui fazer esse vídeo, mas foi do dia 1º de outubro. Uma grande possibilidade de você... Foi em lua nova, de você iniciar novos ciclos, mas isso vai se repetir lá no último portal do mês, que é 28 de outubro, tá? Então, desses 4 portais, o que é portal? Abre-se uma fenda ali universal dentro dessa duplicidade para que você faça essas trocas de entrada e saída de energia. É um momento muito bom para você se conectar com essa parte invisível, com os seus mentores, com os seus guardiões. É um momento mesmo de você pedir algo com uma maior potência de conquista, tá? Então, quando a gente fala de lua nova, de novos empreendimentos, de novas possibilidades, novas formas de enxergar as coisas, mas força, né? A gente quer força para enfrentar esse novo, aquilo que está ligado à natureza. Quando a gente chega agora no portal do dia 10 de outubro, essa casadinha ligada a esse 10, a gente já vai estar numa energia de lua cheia. Tudo que é cheio fala de ápice. Tudo que é cheio, a gente fala de um sucesso maior, a gente fala desse movimento de finalizar essa roda. Mas aí é um momento muito importante para a gente lembrar de uma frase de Chico Xavier. Tudo passa. Se você precisa dessa força para superar uma adversidade, um desafio, que é o que a gente chama de problemas, de pedras, de obstáculos, lembrar que isso vai passar. A gente só precisa agir para essa superação. Porque a vida não vai nos dar nada de graça. Sempre tem um símbolo. Sempre tem um aprendizado. Às vezes a gente quer um alívio, a gente toma um remédio que vai trabalhar de uma forma muito na crise. Mas aquilo vai voltar. Porque a gente não foi na origem, na causa daquela questão. E é isso que a roda vai trabalhando. O nosso retorno às sombras, mas também a causa. E a gente saber lidar com essa causa, a gente vai enfrentar os desafios de profundidade. A gente vai enfrentar essas sombras, esse medo que a gente muitas das vezes se acha não preparado a enfrentar, mas que ali está uma potência da superação. O outro portal que a gente vai passar vai ser no dia 19 de outubro, aí sim, lua minguante. É um período muito bom para você rever certas coisas e você olhar aquilo que você também tem que deixar ir. Trabalhar de uma vez por toda alguns entraves, algumas pedras aí que ficaram, que não foi visto. Então, na energia do Sol, desse 19, que é o número 19, que nós tenhamos clareza para ver aquilo que a gente excluiu, que a gente ignorou. E o último portal, dia 28 de outubro, com essa energia do 2 e do 8. 2 elementos ligados à terra e água, touro e escorpião. Posses, valores, autoestima, mas também aquilo que a gente permite dentro da profundeza do sentir as nossas transformações. Uma grande cura ligada a esse 8. Então a gente tem o portal 10, 2 mais 8, 10. 10, 10 de novo. E por que o portal do dia 1º de outubro era um portal? Porque aí a gente vai reduzir sempre esse 10, na verdade é 1. Só que a gente, aí fica, né, 1, primeiro do 10. Reduz o 10, também é 1. Mas a gente fica com isso. Assim, nós, nesse momento do 10, a gente fala de autoridade. E para a gente ter autoridade em alguma coisa, a gente já tem que ter passado por ela, enfrentado a ela. Ok? Então, não desistam. Olha e fala aí, eu passei por alguns momentos assim, né, na prática, coisas que não foram resolvidas até no mês 9, nos outros meses, estão ali ressurgindo desse passado. É hora de olhar para ele, né? E aí a gente vai ficando muito bom. Sua mensagem também, Lu, mais cedo, dos passos, né? A gente cria a nossa jornada realmente com cada passo.
que a gente vai dando. Mas forçar essa percepção de que os passos no mês 10 fala muito de força, que a gente busca Rocky Balboa, onde todo mundo acha que o herói morreu, ele ressurge com força e potência. Não desista, né? Aquele momento que a bicicleta do ET voa, ninguém acreditava e você não desiste. Então, superem a si, superem. Quem é você? A frase que a gente fala muito da impermanência é: quem é você quando está em cima? Por cima da carne seca, quem é você? Quem é você quando está embaixo? Será que o nosso caráter fica suscetível à impermanência da natureza, nas questões materiais, nas perdas? Quem é você na sua fé? Você está sendo inabalável ou não? Se a gente passou do inverno, a gente não acredita mais no Criador. A gente se vitimiza. E a gente não percebe essa areiazinha que foi jogada dentro do poço para a gente ressurgir mais forte, mais potente, né? Então, fica aí para vocês essa dica: decisão, liderança, planejamento, força, coragem, criando uma cauda nessa cabra, sendo um Capricórnio, para não desistir das suas metas, daquilo que é importante para você, principalmente não da conquista em si, mas desse ideal de superação. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Depois eu vou tentar fazer um videozinho mais focando em luz e sombra, mas que seja uma totalidade desse ser aqui, tá bom? Que tem ainda muito a aprender, muito a superar, mas não desistam. Tam, 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 tam. Lembra dessa música, né, que ninguém espera e que vocês fazem a virada de vocês. E aí sim, as montanhas mudam de posição, né? Os desertos, as dunas estão sempre em movimento. Então, movimento é vida. O principal é focar a força motriz de vocês. Tá bom? Beijo! É guerra e paz. Mas, na verdade, a maior guerra realmente não é reativa, gente, é interna. Então, que a gente, né, possa acolher e buscar a força dentro dessa nossa base, dentro desses nossos movimentos. Beijo grande. Gratidão, gente. Compartilha, eu vou tentar salvar, coloca aqui os comentários. Tá bom? Um beijo, Nanda. Beijo em todos vocês.